Fala também do Corinthians, que já chegou a um acerto com Caio César, mas o atacante do Al Hilal corre o risco de não ser inscrito a tempo no timão. E a dívida do Corinthians subiu para 2 bilhões e 600 milhões de reais. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre essa história e fala também, tem as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre brasileiros que atuam na Arábia Saudita, com salários bem altos, mas numa condição no mínimo esquisita. Eles não foram inscritos por seus times no Campeonato Saudita e dessa maneira estão com salários em dia, bons salários, mas sem jogar. Relação conta com Marcos Leonardo e Renan Lodge, jogadores do Al Hilal. Marcos Leonardo, um dos principais atletas da temporada passada, e o Lodge que já foi convocado para a seleção brasileira. Bento, que está na lista atual de Carlo Ancelotti, e Otávio, jogador que se naturalizou português, ambos pertencem ao Al Nassr. Esses 4 brasileiros não foram, por motivos distintos, inscritos no Campeonato Saudita e vão ficar à disposição dos seus clubes apenas nas competições da Champions Asiática. Importante contar que o Marcos Leonardo e o Renan Lodge foram avisados que não seriam inscritos pelo técnico Simone Inzaghi. Em geral, essa comunicação é feita por um diretor. Não houve essa formalidade e depois de um belo treino, Simone Inzaghi procurou os dois. O Renan Lodge ainda traduziu as informações para o Marcos Leonardo. Eles foram avisados de que não fazem parte dos planos do Hilal e precisam procurar clube. O problema é que esse comunicado foi feito recentemente, bem perto do fim da janela de transferências, e a tendência é que eles não consigam clube para jogar no futebol europeu. O fato de ganharem bem também torna o negócio ainda mais complicado. O Bento teve uma situação ainda mais delicada. O goleiro da seleção brasileira era titular até o início da temporada, mas acabou falhando num jogo da Supercopa e foi excluído. Não teve seu nome registrado no Campeonato Saudita. O Otávio, que pertence ao mesmo time, esse sim já havia sido avisado um pouco antes, só que ele tem salário próximo a 10 milhões de reais por mês. E até para um clube grande do futebol europeu, pagar 10 milhões por mês de salário ao Otávio ficou bastante salgado. Queria contar que existe um movimento formado por esses atletas brasileiros e outros jogadores como o Laporte e o Mitrovic, para que esses advogados dos atletas possam pensar em alternativas. Não se descarta, inclusive, a possibilidade desses jogadores irem à justiça ou à FIFA para pedirem a rescisão de contrato de forma unilateral com o pagamento dos salários até o fim, sob a alegação de que eles não estão sendo permitidos de trabalhar e exercer suas funções. Só para completar, contar que o Campeonato Saudita já começou e tem, nesse momento, o Al Hilal e o Al Nassr de Jorge Jesus como os favoritos ao título. Falar sobre o Corinthians, que viu sua dívida aumentar mais um pouco depois do primeiro trimestre de 2026. E dá para dizer que esses números que eu vou passar a partir de agora são oficiais e fazem parte de um relatório anexado pelo Corinthians ao processo de regime centralizado de execuções. O Timão admite que sua dívida subiu de 2 bilhões e meio de reais para 2,6 bilhões depois dos 3 primeiros meses de 2025, janeiro, fevereiro e março. Só para contar que nesse primeiro trimestre o Corinthians registrou um déficit de 16 milhões e 400 mil, ou seja, ele gastou 16 milhões e 400 mil a mais do que aquilo que ele arrecadou. E o grande responsável por esse prejuízo não foi o futebol, pelo contrário, o futebol foi superavitário, enquanto o Clube Social e Esportes Amadores deram um prejuízo de 31 milhões e 900 mil. Você pega esse prejuízo de Clube Social e Esportes Amadores e pega o lucro do Departamento de Futebol e chega a um resultado negativo de 16 milhões e 400 mil reais. O balancete do primeiro semestre deve sair nas próximas semanas, está sendo conduzido pela equipe do Departamento Financeiro do presidente Osmar Stabile. Só para completar, outra notícia ruim para o Corinthians, o STF, o Superior Tribunal Federal, manteve a condenação do Corinthians em relação a um processo movido pelo Mosquito. O atacante que no ano passado conseguiu a rescisão do seu contrato com o Timão, alegando uma série de problemas por 4-0, incluindo o voto de Alexandre de Moraes, que é corintiano declarado. O Corinthians foi condenado ao pagamento de pouco mais de 8 milhões de reais ao Mosquito.
A verdade é que o STF ratificou a decisão da instância superior, agora o Corinthians não tem a quem recorrer e vai precisar fazer esse pagamento. O Mosquito reclamava de atrasos nos pagamentos de fundo de garantia e direitos de imagem, ele também conseguiu nessa ação que o Corinthians o indenizasse com o pagamento de todos os salários que tinham por vencer até o fim do contrato. Hora de falar sobre o Corinthians, que tem um acordo com Caio César. Atacante de 21 anos de idade, do lado do campo, que pertence ao Al Hilal, um namoro relativamente antigo. Nos últimos dias, Corinthians, Al Hilal e Caio César se acertaram. Mas Corinthians corre enorme risco de não conseguir registrar o atleta, tudo por causa do seu transfer ban. Só para explicar que o Corinthians tem até essa terça-feira para registrar e inscrever novos jogadores. A partir de quarta, a janela estará fechada e reforços somente em 2026. E aqui que vem o problema. O Corinthians tem contra si uma punição da FIFA, que é a proibição de inscrição de atletas até que resolva o pagamento de 41 milhões de reais de transfer ban junto ao Santos Laguna. Tudo por causa da compra de Félix Torres. Corinthians comprou o atleta, pagou 10 milhões, não pagou o restante, eram mais ou menos 33 milhões de reais, com juros e correção esse valor saltou para 41 milhões. Quero dizer para vocês que dentro do Corinthians há uma divisão, uma parte desesperada para fazer o pagamento do transfer ban para que o clube possa registrar novos atletas. Outra parte preocupada com as finanças do time, entendendo que não há desespero para fazer esse pagamento do transfer ban, especialmente se as condições de antecipação de receitas forem ruins, para que o Corinthians se endivide ainda mais trazendo outros reforços. A tendência, diante da dificuldade com o Santos Laguna, é de que o transfer ban não caia. O Corinthians chegou a fazer 3 propostas diferentes ao time mexicano para pagamento de 30% do valor à vista, para pagamento de 50% e a última para pagamento de 70%. O Timão chegou a recorrer à FIFA, pedindo que a entidade máxima do futebol intervenha, que ela interceda para tentar flexibilizar essa negociação com o Monterrey, o que até agora não aconteceu. Só para completar mais uma informação importante do Corinthians, o Timão anunciou a renovação do contrato de Guinegão. O novo vínculo só se encerra em 30 de junho de 2030 e o salário dele, que era baixo, foi aumentado para 70 mil reais mensais. Ele ganhava 20 mil mensais e tinha uma multa para o futebol brasileiro de 40 milhões de reais. O salário dele foi elevado para 70 mil reais mensais, a multa é de 140 milhões, o que permite ao Corinthians tranquilidade em relação ao possível assédio de clubes brasileiros. A multa para clubes de fora é de 630 milhões de reais. Bora falar sobre o Corinthians, que colecionou mais 2 nãos nos últimos dias na busca por reforços. Quero contar com exclusividade que Pedro Rocha, que também foi alvo do São Paulo, acabou sondado pelo Timão. Esse contato aconteceu há coisa de 10 dias, o Corinthians queria entender a situação do centroavante, do atacante de lado de campo, que é o artilheiro da Série B na atual temporada. O Corinthians foi avisado de que o Remo só toparia negociá-lo com uma proposta de 2 a 3 milhões de reais para aquisição dos direitos econômicos. Isso tornou o negócio mais difícil. Timão também fez oferta por Vitor Hugo, meio atacante que pertence ao Flamengo, 21 anos de idade. Mas por conta do transfer ban, o Vitor Hugo preferiu fechar com o Santos, onde ele sabe que vai jogar, do que se acertar com o Corinthians, correndo o risco de não ter condição de jogo. Vale a lembrança de que o Corinthians ainda não conseguiu derrubar o transfer ban, que o impede de inscrever atletas. A janela de transferências no Brasil se encerra na próxima terça-feira. Já havia contado também para vocês nos últimos dias que por conta do transfer ban, o Corinthians perdeu a contratação de Andrés Gomes, colombiano de 22 anos de idade que fechou por empréstimo com o Vasco da Gama. Ele pertence ao Rennes da França. Nicola, dá tempo de cair o transfer ban? Já posso dizer que há pessimismo no Corinthians. Para que houvesse tempo da retirada do transfer ban e da inscrição de novos atletas, o Corinthians contava com um acordo com o Santos Laguna para essa sexta-feira, o que não aconteceu. O time mexicano segue irredutível. Não dá para dizer que o Corinthians desistiu. A insistência e as negociações vão continuar nesse final de semana se o Santos Laguna acenar de maneira positiva. Na segunda-feira o Corinthians faz o pagamento da dívida, que hoje gira na casa dos 41 milhões de reais. A ideia do Corinthians não é pagar tudo de forma integral, para que na segunda e terça-feira o Timão tenha a oportunidade de inscrever atletas. O Agostinho Anello, americano, ponta, que joga no Boston River, tem uma negociação avançada, mas depende do transfer ban. O Timão ainda busca mais um lateral direito, mais um zagueiro e outro atacante. Prometo ficar de olho em qualquer novidade, eu volto para contar para vocês. Só queria muito pedir para vocês deixarem like, se inscreverem no canal e mandarem esse vídeo para quem quiser. Combinado?
Então é isso aí, pessoal. Ficamos com um giro de notícias do Corinthians, notícias atualizadas do Timão. O que você achou? Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo. E compartilhe aí para geral, com os amigos, familiares, nas redes sociais, onde você quiser, para todo mundo ficar ligado também nas novidades do Timão. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.